Você sabe qual a importância das guardas municipais serem reconhecidas como polícia? Qual a importância de ter guardas municipais em todos os municípios do Brasil afora? Esse tema está muito importante nesse momento porque está em vias de ser votado no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional que pretende conferir esse status de polícia às guardas municipais. Na verdade, introduzi-las lá no artigo 144 da Constituição. Algumas notícias que foram veiculadas, eu acompanhei algumas aqui, a gente está aqui no artigo 144 da Constituição, mas tem essa notícia aqui, o PEC das guardas municipais está na pauta de votações no plenário desta quarta, dia 5 de maio de 2025. Nós temos essa outra matéria aqui, do senador veneziano Vital lá, que diz PEC das guardas municipais pode ir à votação nessa semana. O texto, né? Basicamente, ela vai introduzir lá no artigo 144, que é esse aqui que a gente viu, ó, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, nós temos os órgãos que compõem a segurança pública: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, civis, militares, corpos de bombeiros, polícias penais. E aí, a proposta de emenda constitucional vai introduzir o inciso 7, as guardas municipais de segurança viária, com seus agentes de trânsito, conforme o parágrafo 10º. E aí o parágrafo 10º vai dizer, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Qual é o impacto social que essa proposta já tem? Bom, primeiramente, eu apresento para você alguns pontos que são importantes a partir desse fortalecimento das guardas municipais e do surgimento das guardas municipais em todos os municípios. Existe hoje um problema que a gente pode verificar, isso principalmente nessas regiões que são territorialmente mais extensas, por exemplo, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas. Há uma distância entre um município e outro, uma distância muito significativa. Não é como São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem cidades metropolitanas ali, uma muito próxima das outras. Aqui as cidades ficam às vezes 300 quilômetros uma da outra, cidade mesmo. E aí o que acontece? Como a formação do sistema de segurança pública ele se dá preponderantemente de forma estadual, seja, Polícia Civil e Polícia Militar dos estados, você tem um órgão policial no estado, Polícia Civil, Polícia Militar. A Polícia Militar tem vários grupamentos em vários municípios, assim como a Polícia Civil possui várias delegacias de polícia em vários municípios. E aí você tem servidores públicos que são aprovados mediante concurso público, são aprovados durante o curso de formação técnica e acabam sendo destacados para prestar esse serviço em uma cidade longínqua. E o que esses servidores querem? Bom, a maioria deles vai querer retornar para a sua cidade ou ir para alguma cidade que mais lhe agrade. Isso acaba afastando daquele conceito de polícia comunitária, no qual o agente policial conhece a comunidade, pertence e integra a comunidade. Isso a gente vê isso no dia a dia, como isso acaba sendo fragilizado. E bom, como a polícia de caráter municipal, você teria, pelo menos em tese, solucionado esse primeiro problema, na medida em que o agente público, a partir do exercício da sua função naquele determinado município, como guarda municipal, as suas atribuições se limitariam dentro daquele município. Não haveria para ele expectativa dentro daquele mesmo órgão de prestar o serviço em uma outra localidade. O segundo ponto muito importante é a participação de que os municípios teriam, então, neste combate, no caso de repressão, e na prevenção, principalmente na prevenção dentro do contexto da segurança pública. Na verdade, quem mais conhece de situações locais do que os próprios agentes municipais? Então você tem os agentes municipais que conhecem a localidade, que conhecem a realidade, que estão mais próximos ali da sociedade. Então o prefeito ele é alguém mais próximo da sociedade do que o governador, evidentemente. Então as pessoas têm acesso ao prefeito, podem levar até ele queixas, assim como o seu secretariado, pessoas que estejam próximas dentro dessa organização, levar queixas e problemas que estão relacionados à segurança pública e serão mais facilmente solucionados com a atuação preventiva mais incisiva de um órgão policial naquela localidade. É claro que isso não é algo tão simples, né, se a gente fala disso e somente dos pontos positivos, porque também existem pontos negativos. Inclusive, se você tem algum ponto positivo que você acha que existe na elaboração ou na criação dessas guardas municipais Brasil afora, deixa aqui no campo dos comentários o que você acha
de bom? Qual, na sua opinião, qual seria um ponto positivo da Guarda Municipal criada no seu município, por exemplo? Escreve o nome do seu município e fala qual seria o ponto importante a partir dessa implementação da Guarda Municipal do seu município. Mas qual um ponto negativo? Um ponto negativo é o seguinte: a gente sabe que o município, muitas das vezes, não investe suficientemente na educação, não investe suficientemente em saúde, em infraestrutura, em ampliar a oferta econômica no sentido de ampliar a quantidade de empregos no município, né? Implementar medidas de fomento ao desenvolvimento econômico, incentivo ao desenvolvimento econômico para que se tenha mais empregos no município. Bom, e aí você vai estar destacando uma parcela de dinheiro que poderia ser empregada nessas questões que também são muito importantes para a sociedade, como saúde, educação e infraestrutura, e você vai estar gastando esse dinheiro com segurança pública, que também é uma área muito importante, né? Na verdade, segurança pública, educação e saúde são um tripé, que o Estado só existe para isso, né? O Estado só existe para isso, para segurança pública, saúde e educação. Mas essa proposta, ao que parece, já alcança, apesar de ter então esse ponto negativo, ela já alcança por parte do governo federal um apoio significativo. Esse senador que apresentou essa proposta de emenda constitucional, senador veneziano Vital do Rego, tá aqui o nome dele, veja só. Esse senador, ele integra hoje aquilo que a gente vê como centrão no nosso país, né? Então, a gente sabe que essa proposta já tem o apoio do atual governo federal, na medida em que o próprio governo federal já vai apresentar uma proposta de emenda constitucional para modificação de diversos aspectos da segurança pública. Com essa proposta de emenda constitucional apresentada por um deputado do Centrão, ou um senador do Centrão, a gente verifica que há uma presunção muito significativa de que ela vai ser aprovada assim, sem maiores dificuldades. Vai ser aprovada, pelo menos pelo Senado, o que alcança, então, um apoio de parte do governo federal e de parte dos parlamentares. Mas a sua opinião? Você já escreveu o que você acha que é positivo na implementação dessa Guarda Municipal? Coloca, então, agora o que você acha de negativo. Qual é o ponto negativo da implementação de guardas municipais no nosso país, né? Nos municípios afora? Porque alguns municípios já possuem, né, aqueles maiores, mas aqueles municípios que ainda não possuem. Deixa aqui no campo dos comentários qual é a sua opinião, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.